Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Final de ano tá aí e uma das brincadeiras mais tradicionais, né, nas festas de final de ano é o famigerado amigo secreto. Pensando nisso, eu criei uma book tag então relacionada com essa brincadeira. Que eu vou citar aqui foram lidos em 2018, porque foi também uma forma que eu encontrei de já começar a fazer uma retrospectiva e mencionar livros então que eu gostei muito de fazer ao longo desse ano, porque eu já comecei a pensar então nas minhas melhores leituras e tem muita coisa boa, coisa que eu não ia conseguir colocar, né, nesses vídeos finais. Então, enfim, a retrospectiva já começa agora e se você resolver responder essa brincadeira, responder essa tag, não precisa ser de livros que você leu simplesmente nesse ano, pode ser livros que você leu ao longo da sua vida de modo geral. A primeira pergunta então, brincadeira, um livro tão fácil e gostoso de ler quanto uma brincadeira? No caso, a minha escolha aqui ficou pro Segredo de Helena, da Lucinda Riley, que foi o meu primeiro contato com uma das obras da autora, e uma das coisas que mais chamou a atenção pra mim nessa leitura foi realmente a facilidade com que eu li o livro. Eu li o livro em um único dia, mesmo que ele tenha quase 500 páginas, eu acho, porque eu realmente não consegui parar de ler. Aqui então, no caso, a gente vai ter a história de uma família, a família da Helena, né, que herdou uma casa que fez parte da adolescência dela, que ela teve muitas memórias ali, e agora então que ela vai com a família, né, pra poder passar o verão nessa casa, eles vão receber alguns amigos lá também, e vão começar a acontecer situações, alguns segredos que começam a vir à tona, né, e que pode acabar afetando, né, todas as relações entre os envolvidos ali. Então o livro, como eu falei, ele tem esse ar muito aconchegante, porque a leitura te proporciona isso, faz com que você entre, né, nesse ritmo de leitura, ele tem esse clima familiar, esse clima de amizade, então você logo se envolve com os personagens, você já quer saber tudo aquilo que tá acontecendo, então enfim, foi um livro que me fisgou. Sorteio, um livro que você leu quase que aleatoriamente e adorou. Esse ano, com a fundação da editora Passaporte, eles entraram em contato então para eu poder fazer a leitura do primeiro lançamento deles, que é o Magia de Papel, o primeiro livro de uma série, né, de fantasia. E eu aceitei, fiz a leitura do livro e fiquei extremamente grata então por ter tido essa oportunidade, porque se não fosse por esse publi, pode ser que eu nem viesse a ler o livro, né, pelo fato dele ser de fantasia e não ter muito a ver com os livros que normalmente eu gosto e que eu vou atrás pra ler, porque eu realmente amei o livro. Então aqui no caso a gente tem um universo no qual as pessoas elas têm magias que são capazes, né, de dominar alguns materiais. No caso, a protagonista aqui, né, ela é encaminhada então pra lidar com a magia de papel, que é aquela magia então menos bem vista ali naquela sociedade. E ela então é uma aprendiz, né, de feiticeira que vai pra aprender então com um professor. E quando o professor dela acaba sendo levado por uma grande feiticeira, a protagonista precisa ir atrás então pra poder lutar pela vida dele. E a grande sacada aqui é porque tudo isso vai acontecer por uma viagem que ela faz por dentro do coração do professor e começa a descobrir então mistérios da vida dele. E eu adorei então essa perspectiva, essa ideia, essa metáfora de você estar dentro do coração de alguém e descobrir todas as coisas, né, que podem ser carregadas ali dentro de um coração. A gente acaba se apaixonando pelos personagens, acaba torcendo por eles, se envolvendo nas aventuras que eles estão. A narrativa é muito gostosa, então é um livro muito delicinha de você ler. Amigo, um livro que te fez companhia em um momento importante. Outro publi também então que eu fiz, que foi assim uma gratíssima surpresa, foi o Travessuras da Minha Menina Amada, do Otávio Bravo. Aqui no caso a gente tem 3 livros então, na verdade cada um deles, né, é uma parte diferente de uma mesma história, porque aqui a gente conhece toda a história e toda a trajetória de vida do Victor. Essa história então é baseada no Travessuras da Menina Amada, do Mário Vargas Llosa, né. Eu li os 2 primeiros livros em junho, li o terceiro e último livro, né, em julho é o livro mais extenso, né, dentre os 3. Julho foi um mês muito intenso pra mim, então muita coisa aconteceu naquele momento, coisas boas, outras nem tão legais assim, mas foi um mês, como eu falei, com muitos acontecimentos importantes pra mim. E o terceiro livro, então, me acompanhou em parte, né, deste momento, né, de julho, e a sensação que eu tive quando eu finalizei a leitura foi justamente isso, que eu tava deixando de lado um amigo, que eu tava me despedindo ali de um amigo que eu fiz, porque acho que não tem como você ler os 3 livros e você não se sentir intimamente conectado com os personagens, né? A história, a maneira de como Otávio Bravo construiu toda essa trajetória é extremamente minuciosa, faz então com que a gente realmente mergulhe, né, nesse universo, nessa vida que é inteira contada pra gente, e ela é cheia de altos e baixos, de momentos
extremamente felizes, outros momentos extremamente tristes, e a gente mergulha por todas essas emoções, passa por todos esses momentos com o protagonista. Então, enfim, foi realmente assim um livro que a hora que eu terminei, eu me senti tomada, né, por toda a grandiosidade daquilo que eu tinha lido, de toda aquela trajetória. Segredo, um livro cheio de mistérios. E aqui eu já incluí O Jardim Esquecido, da Kate Morton, que foi uma das minhas leituras de novembro, então eu ainda vou falar dele no vídeo de leituras do mês que vai sair na próxima semana. E aqui no caso a gente tem uma história que é contada por 3 diferentes épocas, por 3 diferentes pessoas. Tudo começa então quando uma garotinha é encontrada, né, em um porto aos 4 anos de idade, e a única coisa que ela tem com ela é uma mala que dentro dela tem um livro infantil. Já anos depois, né, quando ela acaba falecendo, ela deixa pra neta dela de herança um chalé que ela teve então lá na Inglaterra, e é quando a neta dela vai descobrir também que a avó tinha esse passado do qual ela não sabia muita coisa, e a neta dela que vai voltar então pra descobrir tudo o que aconteceu, e a única pista que ela tem então é esse chalé e o livro de contos de fada escrito por essa escritora de quem ela nunca tinha ouvido falar. E aqui esse é um livro então cheio de reviravoltas, cheios de mistérios, de segredos. Pouco a pouco a gente vai conhecendo mais sobre essas 3 mulheres, né? Então a neta, a avó e a escritora de livros infantis. E a gente vai conhecendo então a história de cada uma delas em um período diferente da história e vai vendo como tudo vai acontecendo. É um livro muito cheio de emoções também. Presente, uma leitura tão maravilhosa que foi um presente pra você. E aqui eu acabei incluindo 100 dicas pra amar o seu corpo como ele é, da Tati Machado, que é um livro assim super rápido de você ler, mas que ele vai trazer tanta bagagem, ele vai trazer tanta coisa que é realmente assim um presente. Você termina a leitura se sentindo grato por aquilo que você leu. E aqui no caso, então, ele é um livro de não ficção. A Tati Machado, ela vai compartilhar experiências pessoais dela, ela vai contar coisas não muito legais que aconteceram com ela e que fizeram com que ela parasse, né, de amar o corpo dela, aliás, com que ela passasse a odiar o corpo que ela tinha, e que como com o tempo ela também foi aprendendo a amar esse mesmo corpo. Como ela diz, né, nada do que ela coloca ali são fórmulas, ela não é especialista, né, profissionalmente em nenhum daqueles assuntos, o que ela traz são experiências pessoais, coisas que funcionaram realmente pra ela e que ela acredita que poderia, né, funcionar pra outras pessoas. Então o que ela traz são palavras cheias de amor próprio, cheias de gentileza, cheias de autoaceitação, que fazem então com que a gente se sinta abraçado, que faça com que a gente olhe pra gente e pros outros com um pouco mais de compaixão, com um pouco mais de gentileza. E é um livro que dá pra você ler em diversos momentos, porque eu acredito que cada vez que você volte pra lá, você vai ser capaz, né, de encontrar alguma coisa que talvez você tenha esquecido ou deixado pelo caminho, algo que pode te ajudar em outros momentos ou te ajudar com outras pessoas, a olhar para outras pessoas de uma outra maneira. Revelação, uma leitura que mudou o seu conceito sobre algum assunto por ter te revelado uma perspectiva diferente da que você tinha. E aqui no caso a minha escolha ficou para Senhorita Aurora, da Babi Assed, que é um new adult dela que já tinha feito muito sucesso quando ela lançou de maneira independente na Amazon. E no caso aqui a gente vai ter a história da Nicole, que é uma garota que veio de uma família, né, com bastante dificuldade, mas que a mãe dela fez de tudo para que ela pudesse seguir o sonho dela de ser uma bailarina. E agora que ela tá conseguindo realizar esse sonho dela na Inglaterra, que ela faz parte, né, de um balé, de um dos balés mais importantes de lá, ela vai acabar conhecendo um maestro que ele é extremamente grosseiro, que parece que tem ali algum problema com ela, e é a partir dessa relação conturbada, né, dos dois que a história vai se desenvolver. No caso aqui eu não tenho, né, como falar sobre o que foi que mudou a minha visão, porque isso é dar um spoiler, né, do livro. Não necessariamente que tenha mudado por completo, mas eu gostei muito da maneira de como a Babi abordou a questão, de como ela mostrou aquilo, aliás, de como ela deu importância, né, pra situação, como ela deu visibilidade pra esse assunto, porque nem sempre ele é comentado, e justamente por causa disso faz com que a gente tenha, às vezes, impressões erradas, ou que a gente não entenda realmente como é aquilo, e o que é possível e o que não é possível. Então eu acho que foi nesse sentido que a minha visão, né, modificou, porque eu enxerguei possibilidades que talvez antes eu não soubesse, justamente porque não é algo assim tão comum. Eu não vou marcar ninguém pra responder a tag, mas fiquem à vontade, então quem quiser responder, fazer no seu próprio canal, em blog, em Instagram, podem responder, só não esqueçam, né, de dar os créditos e me marcar pra eu poder saber as respostas de vocês.
vocês. Quem quiser também responde aqui nos comentários, né, as opções de vocês, o que vocês acharam das minhas escolhas. E se vocês já leram algum desses livros, vocês têm vontade então de ler. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. É através dessa interação de vocês, né, que eu consigo medir o que vocês estão gostando, o que vocês não estão, e posso preparar conteúdos semelhantes. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária, por lá nosso contato é mais próximo. Beijos a todos e até o próximo vídeo.